Olá pessoal, tudo bem? Então vamos às orientações com relação ao uso de desktop, tá gente? Computador com monitor, CPU e tudo mais. Você chegou para trabalhar e precisa fazer os ajustes no posto de trabalho, primeira vez que você chega nele. Então primeira coisa, gente, olha a cadeira, se ela tem apoio de braço, qual regulagem que ela tem, olha embaixo dela, se tem alguma regulagem de encosto e tudo mais. Sentou na cadeira, fazer os ajustes dela, né? Então, os corretos se sentar é sentar bem apoiado, com as costas bem apoiadas na cadeira, nada de quadril lá para frente, jogado, nem muito lá para trás. Se a gente quer ficar muito lá atrás, fica meio jogado para frente, né? Então, prestar atenção nisso aí. Sentar, faz o ajuste do assento, então o assento pode estar ou muito baixo, onde ele aumenta a ondulação, os pés sempre apoiados no chão. Você vê a angulação aqui do joelho, ele tem que estar 90 graus, tá gente? Ou a cadeira pode estar muito alta, que é esse caso aqui, ó, ângulo aumentado, tá bom? Então, de preferência, sempre próximo dos 90 graus, tá? Ajuste de encosto, de apoio de braço, tá? Vê se o apoio de braço está bem ajustado com a sua necessidade, que você vai fazer a relação com a mesa. Algumas cadeiras têm um ajuste de encosto, tá gente? Porém, essas cadeiras com encosto maior, ela não necessariamente tem a necessidade do ajuste. Então vamos ao posto de trabalho. A primeira parte é você fazer o ajuste do assento em relação ao pé, tá bom? Apoio de pé é necessário apenas para as pessoas com menos de 1,62 de altura, que não dá essa distância. Pessoa muito baixa, mesmo na hora que ela tenta dar os 90 graus, ela fica muito baixa em relação à mesa, tá? Então ela precisa de um ajuste no pé, um apoio onde apoiar, um suporte onde apoiar os pés, tá bom? Fora isso, nenhuma outra pessoa acima de 1,62, 1,63, ninguém precisa de apoio para os pés. Então agora o ajuste aqui do mobiliário. Você chega próximo à cadeira, a sua próxima mesa, e vê a sua necessidade. Se você é alguém que trabalha necessitando visualizar documentos e tudo mais, o que você vai fazer? Você vai pôr o monitor para trás, você precisa de mais espaço frontalmente à sua mesa. Então você vai pôr tudo mais distante de você, porque aqui você vai folhear algumas folhas, documentos, ver dados que você precisa transmitir para o computador. Então você põe isso mais distante, abaixa o encosto, o apoio de braço, tá? Porque senão ele vai trombar. Vai ter esse atrito aqui, né? Vai ficar trombando e você não vai conseguir digitar. Então, na hora de você digitar, você faz a inclinação e isso é ruim para a sua postura, tá? Então, o que você faz? Abaixa o apoio, se aproxima da mesa, de preferência com a barriga encostada na beirada da mesa, tá, gente? Com os braços, a maior parte dele, 2/3 deles apoiados. Evitar essa posição de ficar com os braços soltos, tá? Você está trabalhando mais próximo, precisa dos documentos aqui na frente, está aqui feito o ajuste. Mouse do lado direito ou lado esquerdo, depende da sua predominância, com que mão você vai usar, porém, sempre próximo ao teclado. E o teclado tem uma travinha embaixo aqui, né? Normalmente os teclados eles têm umas travas, né? Que a gente pode erguer e fazer uma angulação. Vai muito do uso de cada um, porém a travinha, ela aumenta... ela faz com que as pessoas ergam o braço, porque ela aumenta a angulação aqui em relação punho em relação aos dedos. Então sempre a minha orientação é que use ela abaixada, tá? Porque aí ela mantém uma posição mais neutra e a pessoa sente a necessidade de apoiar o antebraço na mesa, perfeito? Então esse é o ajuste de teclado ideal. Não há necessidade de almofadinhas, aqueles suportes para teclado ou para mouse. Esses suportes para teclado e mouse só através de indicação médica mesmo. Encaminha para o ambulatório médico, a pessoa tem a necessidade, o médico vê a necessidade desse suporte, ele faz a indicação, tá? Do mais, a pessoa não tem necessidade, essa é a postura ideal de trabalho, tá? Evitar o apoio do braço inteiro na mesa, porque senão você vai curvar mesmo o corpo e vai ter o impacto aqui do cotovelo em cima da mesa. Isso pode atrapalhar um pouco. Então sempre 2/3 apoiados está de ótimo tamanho, tá? Então, ajuste de teclado e mouse é essa orientação. Com relação ao uso do monitor, o ideal é o monitor estar na altura dos olhos. Então, como eu estou regulado aqui, os 90 graus, o que acontece? Se eu abaixar muito a cadeira, eu vou estar com angulação ruim de perna e quadril, tá? Então, ajustando nos 90 graus,
Eu ergo aqui 90 graus, o que vai acontecer? Eu tenho que ajustar o monitor, aí você precisa de um suporte. Aqui a gente vai usar alguns blocos de papel, que ele vai servir da mesma forma, tá? Então eu vou pegar os blocos aqui embaixo, a gente apoia aqui, pega o monitor, coloca em cima, altura, a linha superior do monitor, aqui tem uma borda, então a linha superior do monitor da tela vai estar na altura aproximadamente dos meus olhos. Não precisa estar exatamente na linha, tá aí? Porque aqui eu vou evitar a minha postura cervical melhorou, se vocês repararem na figura, né? Anteriormente estava assim, eu estava trabalhando assim, e agora eu estou trabalhando nesse formato, né? Com a postura do cervical melhor, com espaço frontalmente à minha mesa. Aí sempre surge aquela pergunta: ah, mas eu não tenho muito espaço na minha mesa, ocupa muito espaço, as coisas ficam mais próximas. A outra medida que você pode tomar, se você tiver pouco espaço frontal à sua mesa, é aproxima o teclado do beiral, que é onde ele vai estar normalmente, e aí você usa o apoio de braço, tá, gente? Então você ergue o apoio de braço para ele ficar numa linha mais próxima possível da mesa. Às vezes você precisa fazer um ajustezinho da cadeira, subir um pouquinho em relação aos 90 graus. Você faz eleva o apoio de braço. O monitor, logicamente, por pouco espaço, ele vai estar mais próximo a você. Você faz o apoio do braço aqui e pode trabalhar tranquilamente digitando sem a travinha no teclado nem no mouse, tá bom? Então essas são as orientações para você trabalhar numa postura mais neutra. Independente de tudo isso, o ideal é cada 1h30, 2 horas trabalhadas, você parar para erguer um pouco, ir ao banheiro, tomar um café, beber uma água, erguer um pouco o corpo, tá? Então, a cada 2 horas, 1h30, uns 5 minutinhos em pé, para que você circule o sangue pelas pernas, evite aquele impacto no quadril que dá de ficar sentado, em costas, aquele aquecimento e descansa um pouco os antebraços, tá bom? Além de participar do programa de ginástica laboral. Muito obrigado. Retomando, pessoal, agora as orientações em relação ao uso de notebook, tá? O laptop, como vocês queiram chamar. O que acontece? O ajuste da cadeira é igual ao ajuste com o desktop, tá, gente? Você olha o ajuste em relação ao chão, apoio de pé, relação à altura, 90 graus, o mais próximo de 90 graus possível, ajuste de apoio de braço, tá? Então, você chegou para trabalhar no notebook. Normalmente, o que a gente faz? Põe o notebook na mesa e começa a trabalhar, né? E aí fica aqui, né? Aí começa a cansar durante o dia, vai curvando, vai digitando, a tela está baixa, você vai olhando para baixo, vai começar a dar aquela canseira na cervical, lombar, braços, né? Então, tem todo um ajuste para o notebook também, tá, gente? Então, o ideal do notebook, primeiramente, ajustou a cadeira, abaixou o apoio de braço, mais próximo possível, braços apoiados na mesa, tá? Aí você vai melhorando as condições. Sempre para o uso de notebook em estação de trabalho de uso contínuo, isto é, na mesa onde você trabalha, você leva o teclado e o mouse. Você vai para alguma reunião, você não vai ficar usando o notebook constantemente, então você leva só o notebook, fecha ele, leva ele para a sua reunião. Não vai usar ele na reunião, vai usar ele na sua mesa, você tem que ter o teclado e o mouse adicional, tá, gente? Você tem o teclado e o mouse, você trabalha, ajusta a cadeira, mais próximo possível, mantém lá a distância, teclado lá com uma distância do beiral da mesa, apoiado, consegue trabalhar com documentos aqui ou um suporte lateral, onde você preferir. Porém, você tem espaço frontalmente à mesa, pode trabalhar digitando. Para melhorar a situação do monitor, do notebook, o que a gente vai fazer? Coloca o notebook de lado, mesma coisa que a gente fez com o monitor, coloca um suporte, seja ele de papel, plástico, qual suporte você quiser, comprado ou feito em casa como esse, apoiou, ajustou a tela para não dar reflexo, para ficar numa altura adequada, teclado, mouse, o mais próximo possível da sua linha do visual. Aqui está um pouquinho baixo em relação à minha linha visual, porém já está numa situação adequada, tá, gente? Não precisa estar bem na linha da sua visão, não. Então tá aqui. Digitei, mexi no mouse, sem a travinha para evitar a angulação aumentada do punho.
Se for o caso de pouco espaço na mesa, como eu expliquei no desktop, trouxe para trás aqui, mais próximo, mesa mais curta, pouco espaço atrás, ajustou aqui, levantou o apoio de braço, trabalho normalmente aqui, digitando o mouse e consigo trabalhar com tranquilidade e tudo mais. Perfeito? Essas são as orientações para o uso de notebook. Obrigado. Então, pessoal, só um resuminho do que eu passei agora para vocês. Como uso de desktop ou notebook, sempre prestar atenção na altura do monitor, sendo o monitor do notebook junto com o teclado, cuidar dessa distância em relação ao fundo da mesa e ao tamanho do tampo, se ele vai ser distante da beirada ou próximo, tá? A profundidade do tampo da mesa que vai definir se o teclado e o mouse vão ficar distante, vão dar espaço para se abrir documentos em cima da mesa ou não. Então isso vai influenciar em todo o ajuste, tá, gente? Estou indo lá do final para o começo agora. Então, altura de monitor na linha dos olhos, tá? Teclado e mouse, de preferência teclado sem a travinha para elevação de altura, para manter a posição do punho neutro. Ajuste do mouse, evitar o mouse distante do corpo, tá, gente? Apoio de braço somente quando o teclado e o mouse estão próximos à beirada da mesa, tá? Quando estiver distante, abaixa-se o apoio de braço e apoia-se o braço por toda a mesa, tá bom? Indo para a cadeira, ajuste do assento, do encosto, sempre 90 graus em relação ao seu assento e o seu joelho, tem que estar com 90 graus de flexão e os pés sempre apoiados no chão. Quando a pessoa for de uma estatura mais baixa, que 1,62 m, 1,63 m, ela vai ter a necessidade de ter um apoio de pé. Então vai ter que ter um suporte, orientar as empresas a adquirir um suporte, um apoio de pé, que pode ser simples. Mesma coisa o apoio de monitor, pode ser um apoio simples, tá, gente? Não há necessidade de ser grandes aparatos aí, são apoios bem tranquilos, tá bom? Espero ter ajudado vocês em toda essa orientação de uso de computador e notebook. Meu nome é Guilherme Perozin, sou fisioterapeuta, formado há 12 anos e tenho experiência de 10 anos em ergonomia. Um abraço.